Boa noite a todos. Rangel, Valéria, Neuza, Leandro, Fernanda, Rodrigo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos para a nossa primeira web de Geometria Analítica 1. Bem, nós vamos desenvolver essa web hoje, basicamente com a resolução de exercícios, tentando apresentá-los mais ou menos da forma como vocês encontram nos questionários da nossa plataforma. Essa nossa primeira web, nós vamos tratar nessa primeira web de ponto e reta. O assunto reta é um assunto bastante longo, um assunto vasto, né, e que demanda um estudo assim um pouquinho mais aprimorado. Nós não pretendemos com essa web dissecar completamente o assunto, mesmo porque o tempo não é hábil, e o próprio assunto também não permite que isso aconteça. Mas, de qualquer maneira, nós vamos fazer uma abordagem geral sobre o assunto, tentando resolver exercícios sobre ponto, sobre reta, ponto e reta simultaneamente, distância entre dois pontos, ângulos entre duas retas. Espero que todos tenham um bom aproveitamento. Eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. Se por acaso eu estiver falando muito rápido, né, vocês me avisem para que eu possa falar mais devagar, ou então repetir alguma explicação que eventualmente vocês não tenham entendido. Certos aspectos do assunto são bastante conhecidos de vocês, porque essa primeira parte de ponto e reta é um assunto também estudado no ensino médio. Então já existe um conhecimento prévio dessa parte da geometria analítica plana. Então isso vai nos facilitar o desenvolvimento da web e, por outro lado, também a compreensão daquilo que eu pretendo mostrar para vocês hoje. Sejam bem-vindos e vamos então dar início. Nós temos aqui um primeiro exercício, no qual nós trabalhamos com a posição dos pontos numa reta numerada. E também a distância entre esses pontos. Se não, vejamos. Dados os pontos A, menos 2, B, 4, C, menos 1, D, menos 3, determine a posição do ponto P de modo ou de acordo com a expressão AB vezes BC menos CD vezes DP igual a PD. AB é um segmento de reta nessa nossa reta numerada real. BC é um outro segmento, CD é outro segmento, DP e PD também são segmentos da nossa reta numerada. O A é uma extremidade do segmento, o B é a outra extremidade do segmento. O mesmo acontece com os demais. Isso quer dizer que o segmento AB, no sentido positivo de deslocamento na reta numerada, estende-se do ponto A até o ponto B. O segmento BC, do ponto B até o ponto C, e assim sucessivamente. Então, num primeiro momento, nós vamos representar o segmento AB, BC, CD, DP e PD como uma diferença entre os seus extremos. Ou seja, AB, B menos A. BC, C menos B. Menos CD, D menos C. Vezes DP, P menos D, igual a PD, D menos P. Acontece que o A, o B, o C e o D, nós sabemos qual é a posição que cada um deles ocupa na reta numerada. Então, B menos A vai ser 4 menos 2. 4 menos 2. Vou trocar para colchete aqui.
vezes C menos B. C menos B. Menos 1, menos 4. Menos 1, menos 4. Menos D menos C. D menos C. Menos 3. Menos 1. Colchete. Colchete. Vezes P menos D. O P é o ponto cuja posição nós queremos determinar. Então, permanece P menos o D, que é menos 3. Colchete, colchete. Igual a D menos P. O D é menos 3, menos o P. Aqui eu não vou usar parênteses. Agora eu tenho que desenvolver esses cálculos que estão aqui. Colchete, 4 menos vezes menos, mais 2, vezes menos 1 com menos 4, menos 5, menos, colchete, 3, menos com menos, mais 1, vezes P, menos com menos, mais 3, igual a menos 3, menos P. Vamos dar uma conferida aqui. Menos 3, mais 1. 4 mais 2, 6, vezes menos 5, menos 3 mais 1, vou voltar para parênteses, menos 2, vezes, vou voltar para parênteses, P mais 3, igual a menos 3, menos P. Vejam que nós estamos com uma expressão algébrica, né, como outra qualquer, só que em vez de nós usarmos x, estamos usando t. 6 vezes menos 5, menos 30, menos 2, eu vou primeiro multiplicar o menos com o menos para ficar mais, e vou multiplicar o 2 pelo p e o 2 pelo 6. Então, 2p mais 6 igual a menos 3 menos P. Vamos agora reduzir os termos semelhantes e mudar o P e o 3 para o primeiro membro. Então, 2P menos 30 mais 6 menos 24 mais 3 mais P igual a 0. 2P mais P, 3P, menos 24 mais 3, menos 21, igual a 0. 3P é igual a 21, P é igual a 21 dividido por 3, P igual a 7. Então, dessa forma, nós determinamos a posição do ponto P na reta numerada, considerando a expressão que nos foi dada no início, que é essa soma algébrica de produtos de segmentos. Tudo bem até aí? Então, esse é um primeiro exercício apenas. Vamos para o segundo exercício. Nesse segundo exercício, nós temos 2 pontos. O ponto A, x mais 2, y menos 1. Observem que a sua abscissa é literal, a sua ordenada também é literal. O ponto B, menos 1 e 2. O ponto C, 0 e menos 2. É correto afirmar que, se o x valendo 0 e o y valendo 3, a distância entre os pontos A e B é raiz de 3. Será que a distância entre A e B, para essa condição pré-estabelecida da abscissa e da ordenada, é raiz de 3? Então, nós temos que utilizar, nesse caso, a fórmula que nos dá a distância entre dois pontos. Então, distância entre o ponto A e o ponto B é raiz quadrada de x índice B
menos x índice A ao quadrado, mais y índice B menos y índice A ao quadrado, raiz quadrada. O ponto A, nós temos que determinar as suas reais medidas, uma vez que ele é literal. O x, segundo o problema, vale 0. 0 mais 2, e o y vale 3. 3 menos 1. A vai ser 2 e 2. O ponto B já está aqui, menos 1 e 2. Passamos, então, à substituição dos valores. Raiz quadrada, x índice B, menos 1, menos o x índice A, que vale 2, ao quadrado. O y índice B, que é 2 também, menos o y índice A, que também é 2, ao quadrado. A distância entre o ponto A e o ponto B vai ser, portanto, raiz quadrada de menos 1 com menos 2, menos 3 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Distância entre A e B vai ser raiz quadrada de 9. Logo, a distância entre A e B vai ser 3 unidades. 3 unidades de comprimento. Então, aqui, a ideia desse exercício foi apenas reavivar na memória de vocês a fórmula da distância entre dois pontos, que nós iremos utilizá-la em outros exercícios na sequência. Só esqueci de uma coisa aqui. Como a resposta é 3, e aqui a resposta prevista, sugerida, é raiz de 3, então essa afirmação é falsa. Tinha esquecido disso. Bom, a ideia, como eu falei, é nós trabalharmos com as fórmulas usuais da geometria, no que diz respeito, nesse caso, a ponto e reta. Então, alguns exercícios serão de aplicação direta, para que vocês possam visualizar de modo mais fácil, vamos dizer assim, a situação em que a fórmula deve ser aplicada. Em outros problemas, nós vamos relacioná-las com outras situações e fazer uma interação entre fórmulas diferentes. Voltando para o próximo exercício. Vamos considerar, nesse caso, os mesmos pontos A, B e C, só que agora a afirmação é um pouquinho diferente. As coordenadas do ponto médio do segmento de extremos B e C são menos meio e 0. Então, aqui, o problema sugere que nós consideremos o segmento de extremos B e C e afirma que o ponto médio tem coordenadas menos meio e 0. O ponto A, nós já vimos no exercício anterior, ficou sendo 2 e 2. Então, não vou repetir a substituição. Para nós acharmos as coordenadas do ponto médio, que nós vamos chamar de x índice M e y índice M, nós utilizamos duas fórmulas. Uma, para nós acharmos a abscissa do ponto, que é x índice B mais x índice C sobre 2. Vejam que, para nós acharmos as coordenadas do ponto médio de um segmento, a abscissa desse ponto é a média aritmética das abscissas dos extremos desse segmento. O mesmo acontece com a ordenada, que é y índice B mais y índice C sobre 2. Y índice B. Aqui está o ponto B, o seu y é 2. Perdão, x índice B
é menos 1, mais x índice C, que é 0, sobre 2, operando 1 sobre 2 negativo. Y índice B é 2. Y índice C, menos 2, sobre 2. 2 mais vezes menos, menos 2 sobre 2. 0 sobre 2, que é 0. Portanto, o nosso ponto M tem abscissa menos meio e ordenada 0. Portanto, a afirmação é correta, tá? Verdadeira. Vamos para mais um exercício. Eu estou trabalhando com os mesmos pontos ainda, porque o objetivo, como eu já falei, é variar apenas os conceitos dos elementos que nós estamos trabalhando. Por isso, os pontos eu continuo usando os mesmos. O ponto A continua sendo 2 e 2. A afirmação, entretanto, diz o seguinte. Perdão. Aqui não. Aqui eu troquei, esqueci. Considerando x igual a menos 1 e y igual a menos 1, os pontos A, B e C formam um triângulo equilátero. Então, nós vamos necessitar de, novamente, determinar o A. O x agora é menos 1. O y é menos 1. Portanto, o A passa a ser 1 e menos 2. Por isso que é interessante, primeiro, ler o exercício, né? Para evitar isso que eu fiz agora, né? Muito bem. Diz o problema que os pontos A, B e C formam um triângulo equilátero. Nós sabemos que um triângulo equilátero, vamos ver se eu consigo representar mais ou menos um aqui. É um triângulo que tem os três lados iguais. Se os três lados são iguais, significa que a distância entre o ponto A e o ponto B é igual à distância do ponto B até o ponto C e a distância do ponto A até o ponto C. Então, nós vamos ter que, nesse caso, calcular as três distâncias, o A e o B e o C, o A e o C. Se essas três distâncias forem iguais, ele vai ser um triângulo equilátero. Se forem diferentes, escaleno. E se dois lados apenas forem iguais, ele será isósceles. Vamos começar com a distância entre o ponto A e o ponto B. Como nós vamos fazer uma comparação entre as três distâncias, não há necessidade de eu extrair a raiz da expressão. Eu vou, para facilitar o cálculo, trabalhar com a distância ao quadrado. Então vai ser x índice B menos x índice A ao quadrado, y índice B menos y índice A ao quadrado. Então, a distância ao quadrado de A até B vai ser x índice B menos 1 menos o x índice A, que é 1, mais y índice B, que é 2, menos o y índice A, que é menos 2, colchete, ao quadrado. A distância ao quadrado de A até B é igual a menos 1 com menos 1, menos 2. Ao quadrado, 4. Menos com menos dá mais. 2 mais 2, 4. Ao quadrado, 16. Portanto, a distância ao quadrado de A até B vai ser limpo. 2. A distância ao quadrado de A até C.
x índice C, x índice A ao quadrado, mais y índice C, y índice A ao quadrado. Distância ao quadrado de A até C, x índice C, 0, menos x índice A, 1, mais y índice C, menos 2, y índice A, menos 2. Com o menos da fórmula, já vou colocar aqui mais 2 ao quadrado. Distância ao quadrado de A até C vai ser igual. Menos 1 ao quadrado, 1. Menos 2 mais 2, 0. Então, a distância ao quadrado vai ser 1. Distância de B até C. Distância ao quadrado de B até C. XC menos XB ao quadrado. YC menos YB ao quadrado. Distância ao quadrado de B até C vai ser igual. X índice C, 0, menos X índice B. O X índice B é menos 1. Com esse menos aqui, fica mais 1 ao quadrado. Y índice C, menos 2, menos o Y índice B, que é 2. Então, fica menos 2 ao quadrado. Distância ao quadrado, do B até C, 0 mais 1 é 1 ao quadrado, que é 1 mesmo. Menos 2 com menos 2 é menos 4. Menos 4 ao quadrado, 16. Distância ao quadrado de BC é igual a 17. Então, olhamos as três distâncias agora. 20, 1 e 17. Portanto, a distância ao quadrado de A até B é diferente da distância ao quadrado de A até C, é diferente da distância ao quadrado de B até C. Como os três são diferentes, o triângulo não é equilátero, né? Ele é escaleno. Então, essa afirmação aqui não é verdadeira, ela é falsa. Tá? Tudo bem? Então, observe que nós já usamos a expressão, o cálculo da distância, várias vezes agora, né? Várias vezes. Vamos ver agora a razão de exceção. A razão de exceção foi um assunto que mereceu até uma abordagem especial, né, que eu fiz um texto procurando esclarecer melhor e facilitar um pouquinho mais o estudo de vocês da razão de exceção. É sempre um assunto que causa um pouco de confusão para os alunos quando eles vão estudar. Porque se nós temos um segmento AB e temos um ponto entre A e B dentro do segmento, esse ponto vai dividir o segmento numa determinada razão. Agora, o ponto pode estar fora do segmento, né? Quando a razão, então, vai ser negativa. Então, isso causa para o aluno uma confusão. O ponto está dentro do segmento ou está fora do segmento? A razão é positiva, a razão é negativa. Quando é uma, quando é outra. Então, eu espero que o texto que eu tenha passado para vocês tenha ajudado um pouco mais a compreender essa questão da divisão do segmento numa certa razão dada. Vamos ver um exemplo agora. Dados os pontos A, 1 e 5, B, 4 e 17, pode-se afirmar que as coordenadas do ponto C, que divide o segmento AB na razão 2, são 3 e 13. Então, nós temos um segmento AB e ele quer saber o ponto C dividindo o segmento AB na razão 2, ele vai ter coordenadas 3 e 12. Então, a razão já é fornecida. O ponto A também. O ponto B
que é o outro extremo, também. Resta apenas nós descobrirmos as coordenadas do ponto C, que é o ponto que vai dividir o nosso segmento AB nessa razão 2. É importante nós lembrarmos o seguinte: a razão R pode ser representada assim, ó, A, B, C. A e B representam os extremos do segmento, o C representa o ponto que está dividindo esse segmento numa determinada razão. Essa expressão pode ser transformada num quociente AC, CD. Então, do extremo A até o extremo do ponto C e do ponto C até o outro extremo B. AC é um segmento, tal qual nós vimos no primeiro exercício hoje. Então, é C menos A. E CD é B menos C. Só que, nesse caso, nós estamos trabalhando com pontos no sistema cartesiano com abscissa e ordenada. Abscissa e ordenada. Um pouquinho diferente daquele que nós trabalhamos no primeiro exercício. Então, eu vou representar isso aqui obedecendo a esta nova situação, de nós termos as coordenadas de cada ponto. Então, a nossa razão R vai ser escrita assim: x índice C menos x índice A, x índice B menos x índice C. Dessa forma, nós temos a expressão traduzida para o uso da abscissa x. E podemos escrevê-la também para a ordenada y. Y índice C, y índice A, y índice B, menos y índice C. Isso implica que a razão sendo 2, 2 é igual. X índice C são as coordenadas do nosso ponto, as quais nós queremos determinar. Então, x índice C menos x índice A. X índice A, 1, dividido por x índice B, 4, menos x índice C. Vamos para o y agora. A razão é 2. Y índice C nós queremos determinar. Y índice A é 5. Y índice B é 17. Menos y índice C. Isso implica que, resolvendo essa expressão, nós vamos achar x índice C. E esta nós achamos y índice C. Então, passando o 4 menos x para o primeiro membro, multiplicando. Que multiplica 4, 2 que multiplica 4 menos x índice C igual x índice C menos 1. 8 menos 2x índice C igual x índice C menos 1. Menos 2x índice C igual a x índice C menos 1 menos 8. Menos 2x índice C menos x índice C passando para o primeiro membro igual a menos 9. Menos 3x índice C igual a menos 9. X índice C igual menos 9 dividido por menos 3. Portanto, a abscissa do nosso ponto C é 3. Vamos agora para o y. Então, nós montamos a expressão que nos dá a ordenada do ponto C, está aqui. Vamos continuar a resolução passando o denominador para o primeiro membro, multiplicando. 2 que multiplica 17 menos y índice C igual y índice C igual a 5. Distribuindo o 2. 2 vezes 17,
34 menos 2y índice C igual a y índice C menos 5. Fazendo a transposição de um membro para outro, menos 2y índice C menos y índice C igual a menos 5 menos 34. Reduzindo aqui, menos 3y índice C igual, somando aqui, menos 39. Portanto, y índice C igual menos 39 sobre menos 3. Efetuando a divisão, 39 por 3, 13. Então, o ponto C procurado vai ter abscissa 3 e ordenada 13, que corresponde à afirmação inicial do problema. Portanto, esse é verdadeiro. Então, esse problema ele é diferente do primeiro que nós fizemos, porque lá nós trabalhamos com as medidas lineares, né? Apenas sobre a reta horizontal, vamos dizer assim, a reta real. Agora não, agora nós trabalhamos com pontos no sistema cartesiano. Então nós temos, para o ponto que divide o nosso segmento, também uma abscissa e uma ordenada, né? São pontos agora no sistema cartesiano. Tudo bem? Agora, nós vamos nos preparar para nós podermos, daqui a pouco, nós vamos agora fazer um próximo exercício, que na verdade é uma preparação para nós trabalharmos depois com a equação da reta. Ainda nós vamos trabalhar dentro do assunto ponto, estudo do ponto. Até agora, nós trabalhamos com 2 pontos e 3 pontos. Os 3 pontos que nós vimos até agora são pontos alinhados numa mesma reta, sendo que um deles divide os outros 2, cujo segmento eles determinam, numa determinada razão. Entretanto, agora, nós vamos trabalhar com 3 pontos que poderão estar, eventualmente, não alinhados, não situados sobre a mesma reta. Vamos ver esse exercício. Dados os pontos A, 1 e 5, B, 4 e 7, pode-se afirmar que os pontos A e B, já conhecidos, e o ponto D, 0 e 1, são colineares. Então, isso nos reporta a um raciocínio mais ou menos assim. Nós temos aqui o ponto A e o ponto D. 2 pontos no plano cartesiano estão sempre alinhados, estão sempre definindo uma única reta. Agora, 3 pontos podem ou não ser colineares. Se A e B definem uma reta, Márcia, está cortando a transmissão, Márcia? Eu não entendi o que você quis dizer, Márcia.
Para nós aqui ela está normal. Não está... Está bem fixa a imagem. Será que há algum problema na transmissão, Márcia? É possível. É possível que seja a internet mesmo. Vou continuando aqui, você vai me avisando. Certo? Então, o ponto A e o ponto B definem uma reta. Está aqui. Se eu tomar sobre essa reta um terceiro ponto, no nosso caso aqui, nós chamamos D, elas são colineares, estão sobre a mesma reta. Entretanto, deixa eu pegar aqui agora. O ponto A, o ponto B, o ponto D. Eles poderão não estar alinhados. O A e o B irão definir uma reta. O B e o C, outra reta. O A e o D, outra. Então, esse ponto pode estar fora da reta definida por A e B. Como é que nós fazemos essa distinção? Como é que nós descobrimos quando os pontos estão alinhados e quando eles não estão alinhados? Para isso, nós usamos um determinante. Nós fazemos um determinante com as coordenadas dos 3 pontos envolvidos. 1, 5, 1, 4, 17, 1, 0, 1 e 1. Se, resolvendo este determinante, nós acharmos 0, significa que os pontos estão alinhados. Se der um valor diferente de 0, os pontos não vão estar alinhados. Esse aqui é um determinante de terceira ordem que nós resolvemos pela regra de Sarros, né? Nós temos, nesse sentido, as 3 diagonais principais, no outro sentido, as 3 diagonais secundárias. Então, vamos resolvê-lo de uma forma bem prática. A primeira diagonal principal, o 1, 17, 1. Nós multiplicamos esses 3 números. 1 vezes 17 vezes 1, 17. A segunda diagonal principal vai ser o 4, o 1 e o 1 lá em cima. 4 vezes 1 vezes 4, mais 4. A terceira diagonal vai ser o 5, o 1 e o 0. 5 vezes 1 vezes 0, 0. Eu vou colocar aqui só para ilustrar. Essas são as 3 diagonais principais. Nós estamos trabalhando com a regra de Sarros. As diagonais secundárias agora. A primeira é esta aqui. 0 vezes 17 vezes 1, que dá 0. Não vamos esquecer que as diagonais secundárias, elas são multiplicadas por menos. Ou seja, elas trocam de sinal. A segunda secundária, 1 vezes 1 vezes 1, dá mais 1, trocando o sinal, menos 1. E a última, 5 vezes 4 vezes 1, 20, positivo, trocando o sinal, menos 20, igual a 0. Vamos somar os positivos. 17 mais 4, 21. Menos 1 com menos 20, menos 21, igual a 0. Reduzindo, 0 igual a 0. Isso quer dizer que os pontos, de fato, são colineares. E a afirmação é verdadeira. Usualmente, nós chamamos esse determinante de delta. Isso quer dizer que, se o delta for igual a 0, eles são colineares. Se o delta for diferente de 0, eles são não colineares. Observe que quando os pontos não são colineares, como esse caso aqui, eles formam um triângulo. Né? Formam um triângulo. Nós vamos ver isso mais na sequência.
Vamos ver mais um exercício. Melhorou, Márcia? Tá certo. Não, não melhorou ainda? Continua? Vamos para mais um exercício então, Márcia. Vamos ver como é que fica. Ó, agora deu uma balançada ali, ó. Agora firmou um pouco. Como eu disse há poucos instantes, quando nós trabalhamos com aqueles 3 pontos lá, a ideia era nós fazermos uma preparação para nós falarmos sobre a equação da reta. Nesse exercício, então, dados os pontos A, 1 e 5, B, 4 e 17, pode-se afirmar que a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B é 4x menos y mais 1. Vamos representar aqui, rapidamente, o sistema cartesiano e 2 pontos, A e B. Ora, esses 2 pontos definem uma reta. Se nós tomarmos sobre essa reta mais um ponto, C, os 3 pontos vão pertencer à mesma reta e, claro, serão colineares. Vamos supor que o A tenha a abscissa x índice A, o B x índice B, ordenada y índice A, ordenada y índice B. Essas coordenadas são conhecidas. Já o ponto C, ele é um ponto genérico da reta. Ele representa todo e qualquer ponto da reta. Tanto é que ele pode estar em qualquer posição da reta. Eu escolhi a posição onde ele está agora. Esse ponto C, ele vai ter uma abscissa x e uma ordenada y. Se os 3 pontos estão alinhados, é claro que vale para eles a condição de alinhamento de 3 pontos, que nós vimos há poucos instantes. X, Y, 1, X índice A, Y índice B, 1, X, Y índice A, X índice B e Y índice B, 1. Igual a 0, porque eles estão alinhados, com certeza. Aí nós resolvemos esse determinante aqui, como fizemos no problema anterior. Multiplicando a diagonal principal, a segunda diagonal principal, a terceira diagonal principal, primeira diagonal secundária, segunda diagonal secundária, terceira diagonal secundária. Em seguida, fatorando os termos comuns. Onde é que está o outro x? Está aqui. O y, onde é que está? Um y está aqui. Onde é que está o outro y? Lá. E os termos que não tem x e y. XA. Aqui eu acho que eu vou com probleminhas. XYA, XA, XB. Aqui, ó. Aqui é vezes. XA, YB. Deixa eu conferir aqui, que eu acho que eu me enganei.
x, y, xa, yb, x, então, xa, ya, xa, yb, então, vou pegar aqui esses dois, daí 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual a zero. Então, esse aqui nós chamamos de A, esse aqui nós chamamos de B, e esses últimos aqui nós chamamos de C. Então, ficamos então com AX mais BY mais C igual a zero. Então, esta é a equação geral da reta. Aqui é um número, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Efetuando esse cálculo, resulta um número que nós chamamos de C. Então, esta é a equação geral da reta. Certo? Então, o nosso objetivo é, nesse exercício, nós temos dois pontos e queremos achar a equação da reta que passa por eles. Então, nós vamos fazer esse mesmo determinante que eu fiz ali. O x, o y e o 1. Só que o xa e o ya nós conhecemos. É 1 e 5. O xb e o yb também nós conhecemos. 4 e 17. Então, resolvendo essa equação, nós achamos, essa determinante, nós achamos a equação da reta. X vezes 5 vezes 1. 1 vezes 17 vezes 1. Y vezes 1 vezes 4. Diagonal secundária. 20 negativo. X, 17 e 1 menos 17x. E y1 e 1 menos y, igual a zero. Então, as três diagonais principais, as três diagonais secundárias. 5x menos 17x menos 12x. 4y menos y, 3y. E 17 menos 20 menos 3, igual a zero. Vou dividir tudo por 3, por menos 3. Menos com menos dá mais, 12 por 3 dá 4x. Mais com menos dá menos, 3 com 3 dá 1, y. E menos com menos dá mais, 1 igual a zero. Essa, então, é a equação geral que ele solicitou, que ele sugeriu que era a correta, e de fato é. Alguma dúvida aqui nessa explicação, Márcia? Aqui você desenvolve as três diagonais principais, as três secundárias, né? Fatora o x e fatora o y. E os termos que são numéricos, você soma todos eles no final. Ok? Tá bom. Vamos mais um aqui. Sobre ponto e reta no plano cartesiano, pode-se afirmar que, dados os pontos A e B, e ainda o ponto C, vejam que o A nós conhecemos as coordenadas, o B nós conhecemos e o C não. O ponto C é a interseção da reta AB com o eixo das abscissas. Então, a razão ABC vale 3. Muito bem. Ele nos dá os 3 pontos, sendo que o ponto C não sabemos as suas coordenadas. E ele nos diz que ele divide AB na razão 3. Então, vamos começar com o ponto A,
4 e 3. O ponto B, 2 e 1. E o ponto C, não sabemos. O ponto C, segundo o problema, ele diz assim, ó, o ponto C é a interseção da reta AB com o eixo das abscissas. Então, vamos tentar ilustrar aqui. Eu não vou construir isso aqui necessariamente em escala. Vou fazer assim, mais ou menos. Então, vamos supor, aqui está o ponto A, aqui está o ponto A, B, aqui o ponto A. O ponto C divide o segmento AB, deixa eu reforçar ele aqui um pouquinho. Divide o segmento AB numa determinada razão, que segundo o problema é 3. Diz o problema que o ponto C é a interseção da reta AB com o eixo das abscissas. Então o ponto C está aqui, ó. Aqui está o ponto C. Interseção da reta com o eixo das abscissas. Como ele está interceptando o eixo das abscissas, eu sei que o y dele é 0. E o x dele é essa distância aqui, ó, que eu não conheço. Então eu preciso achar esse x aqui. Porque do ponto C, eu já sei que o y é 0. Só falta o x. Ok? É isso mesmo, né, Rangel? O y é 0, isso mesmo. Então, eu vou agora achar uma maneira de determinar a abscissa. Mas diz aqui o problema, ó. O ponto é a interseção da reta AB com o eixo das abscissas. Então, se eu tiver a equação da reta AB, eu consigo achar essa interseção aqui. Então, eu vou fazer assim. A reta AB. A reta AB vai ser x, y, 1, 4, 3, 1, 2, 1, 1 igual a 0. Resolvendo esse determinante, eu acho a equação da reta. Como eu sei que o y vale 0, eu substituo o 0 e acho o x. É isso que eu vou fazer. Então, x, 3 e 1 é 3x multiplicando. 4, 1 e 1 é 4 multiplicando. Y, 1 e 2 é 2y multiplicando. Agora, diagonal secundária. 2, 3 e 1 é menos 6, trocando o sinal. 1 e x é menos x, trocando o sinal. 4, o y e 1 é menos 4y, trocando o sinal. Igual a 0. 3x menos x, 2x. 2y menos 4y, menos 2y. E 4 menos 6, menos 2. Observe que tem 2, 2, 2, tudo 2 ali. Então, eu vou dividir todo mundo por 2, para ficar mais fácil o exercício. Essa aqui é a equação da reta AB. Só que nós queremos a equação da reta só por um motivo. Para achar a interseção dela com o eixo horizontal, que é o ponto x. Como o ponto que nós queremos tem o y valendo 0, eu vou substituir aqui, ó. Vai ficar x menos 0 menos 1 igual a 0. Ou seja, x igual a 1. Então, o ponto C, eu sei que é 1 e 0. 1 e 0. Então, todo esse trabalho aqui foi para nós acharmos as coordenadas do ponto C, que o problema não deu diretamente para nós.
Ele nos obrigou a achar a equação da reta, daí depois substituir o y para achar o x. Toda essa mão de obra só para montar o ponto C. Certo? Mas o que é que o problema diz que o A, B e o C faz com ele? O problema diz que o ponto C divide o segmento AB na razão 3. Será que é 3 mesmo essa razão? Ou será que é outro número? Não sei, ele está afirmando isso, mas pode ser que esteja errado. Então nós vamos determinar a razão na qual o C está dividindo o AB para ver se é 3 mesmo. Então, a razão R é igual a AC CB, que nós já vimos antes. XC menos XA XB menos XC, para o caso do X. Agora, para Y. R igual YC menos YA, YB menos YC. Por quê? Porque o ponto é no plano cartesiano. Tem abscissa e tem ordenada. Então eu vou calcular para um e para outro. É claro que o valor que eu vou encontrar tem que ser compatível com a razão. Vamos ver. Isso implica que R é igual. Qual é o XC? XC é 1. Menos o XA, 4. Qual é o XB? 2. Qual é o XC? 1. Isso é igual. 1 menos 4, menos 3. 2 menos 1, 1. Portanto, a razão é menos 3. Já não bateu lá. Ó. Aqui diz que é mais 3. Nós achamos menos 3. Se no segundo cálculo nós acharmos menos 3 também, significa que a afirmação dele está errada. Não é 3, é menos 3. Então, YC, 0. YA, 3. YB, 1. YC, 1. YB, 1. YC, 0 aqui. Desculpa, 0. Menos 3 sobre 1. Menos 3. A razão, menos 3. Então, de fato, a razão é menos 3 e não 3. Essa afirmação dele não está certa, não. É falsa. Mas qual é a conclusão que nós chegamos também? Que, como a razão deu negativa, o ponto C está fora do segmento AB. Ele está fora, como o próprio desenho já mostra, né? O ponto C divide AB na razão menos 3. Isso significa, portanto, que ele está fora do segmento AB. Não é um ponto interno ao segmento, é um ponto que está fora do segmento. Rangel, a razão entre x e y tem que ser a mesma. Não pode ser diferente. Certo? Porque nós temos aqui apenas um ponto. E ele é definido no plano cartesiano pelas suas coordenadas, x e y. Então, não é possível que o x e o y tenham números diferentes para a razão. Andressa, qual é o outro método que você está sugerindo, Andressa? Entendi. Você está sugerindo a resolução do determinante? É isso, Andressa? Isso.
Então, atendendo ao pedido da Andressa, eu vou resolver esse determinante, não mais usando esse método mais prático aqui. Vou usar o processo que repete as colunas. Igual a zero. Bom, essa maneira de resolver é uma maneira bastante comum, que é ensinada muito no ensino médio, que significa o seguinte: com certeza, todos vocês vão se lembrar disso. Nós repetimos a primeira coluna e a segunda coluna. Qual é o objetivo de nós repetirmos as duas colunas? É nós identificarmos de modo mais fácil e visualizarmos também de modo mais fácil as três diagonais principais e as três diagonais secundárias. Então, vamos ver as três diagonais principais. Cada diagonal tem que ter 3 números. Então, a primeira delas está aqui, ó. Aqui, 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 aqui. A segunda diagonal está aqui, ó. E a terceira está aqui. x31, x31, y1 e 2. y1 e 2. 1, 4, 2. 1, 4, 1, 4, 2. 1, 4, 2. Onde é que está 1, 4, 2? 2, y1, 4, 1, 1. Ah, está fora do... Aqui estão as três diagonais principais. Agora, as três diagonais secundárias. A primeira está aqui. A segunda está aqui. E a terceira está aqui. Essas são as secundárias. Então, nós multiplicamos os elementos da diagonal principal e trabalhamos com o sinal que resultar. As diagonais secundárias, nós multiplicamos os seus elementos e trocamos o sinal que é resultar da multiplicação. Certo? Tudo bem, pessoal? Lembram disso? 3 diagonais principais, 3 diagonais secundárias. Já o processo que eu fiz lá, ele faz assim, ó. Ele pega uma diagonal aqui, aí pega esse com aquele lá, esses dois aqui com esse aqui. x31, 41, 1. y1, 2. Depois as secundárias. A primeira está aqui. A segunda, 1, 1 com o x. E a terceira, o y e o 4 com o 1. Esse método aqui, quando eu estudei lá em 1900 e bolinha, o meu professor ensinou método polígono estrelado. Acho que eu via estrela só quando resolvia e ficava me batendo, até que um dia eu aprendi, né? Levei alguns anos, aprendi a fazer desse jeito. A vantagem desse jeito é que você já multiplica de cabeça, né? Esse aqui é melhor no sentido de que o aluno está visualizando cada uma das diagonais. Então, ele pode voltar facilmente,
recalcular para ver se não errou alguma coisa e tal, né? Ok, pessoal? Então, só mais um exercício aí. Ainda sobre ponto e reta no plano cartesiano. As coordenadas dos pontos que dividem o segmento de extremos A, -1 e -7, B, 1 e -8, em 3 partes iguais são essas aqui, ó. Será que esse é o resultado mesmo? AB, nós queremos dividir AB em 3 partes iguais. Então, vamos representar assim. A, -1 e -7, B, 11 e -8. Para nós dividirmos o segmento AB em 3 pedaços iguais, eu preciso inserir no segmento 2 pontos. Então, mais ou menos aqui, eu vou colocar o ponto C e aqui o ponto D. Com isso, dividimos o segmento AB em 3 segmentos. Este C aqui vai ser XC, YC. E esse outro, XD, YD. A questão é, como é que nós vamos calcular as coordenadas do ponto C e do ponto D para que os dois dividam AB em 3 partes iguais? Então, nós vamos fazer o seguinte. Lucilda, é o seguinte, essa aqui não é uma lista, são exercícios que eu preparei para explicar para vocês esse assunto hoje, sabe? Mas se você quiser, eu relaciono eles e coloco na plataforma para vocês. Eu vou tentar escrever melhor os números aqui, tá bom? Ok. Ó, vamos fazer o seguinte, então. Para nós acharmos as coordenadas do ponto C e do ponto D, nós vamos ter que fazer o seguinte. Vamos pegar o segmento AD. Só o segmento AD. Segmento AD. Ó, vou cobrir aqui, ó. Segmento AD. Ficou feio isso aqui. Ó, segmento AD. Segmento AD. No segmento AD, o ponto C divide o segmento AD ao meio. Então, o ponto C é ponto médio do segmento AD. AD, o C é ponto médio. Se ele é ponto médio, as suas coordenadas verificam a condição já estabelecida para o cálculo do ponto médio. Ou seja, então, C é ponto médio do segmento AD. AD. Então, XC vai ser igual XA mais XD sobre 2. YC vai ser igual YA mais YD sobre 2. Esta é a fórmula do ponto médio, que eu falei para vocês num outro exercício, que é a abscissa, a soma das duas abscissas dividido por 2, ou seja, a média aritmética das abscissas. E as ordenadas também.
soma as duas ordenadas e divide por 2. Tá? Em seguida, nós trabalhamos com o segmento CB. CB. O ponto D é ponto médio do segmento CD. Então, C é ponto médio de CD. Diante disso, as coordenadas do ponto D, XD e YD, também devem satisfazer o cálculo das coordenadas de um ponto médio, como aconteceu com o XC. Então, nós vamos ter XD igual a XC mais... Aqui errei, aqui é B. É CD. Então, XC mais XB sobre 2. YD é igual a YC mais YB sobre 2. Então, o que nós estamos fazendo? D é ponto médio de CD e C é ponto médio de AD. Estou conferindo aqui, ó. C, aliás, aqui é D, né? D. D é ponto médio de CB. D é ponto médio de CB. Daí XD é a soma das abscissas e... agora fechou. Muito bem. Então, vejam que aqui nós temos um conjunto de duas equações aqui e duas equações aqui. O que nós precisamos agora é substituir os valores que nós conhecemos, né? Então, vamos lá. XC é igual XA menos 1. XA menos 1. Mais o XD, que eu não conheço, sobre 2. YC igual YA menos 7 mais YD sobre 2. Vamos passar o 2 multiplicando. 2xc igual menos 1 mais xb. Vamos passar tudo para o primeiro membro. 2xc menos xd igual a menos 1 igual a 0. Passando o 2 para o primeiro membro na segunda equação. 2yc igual menos 7 mais yd. Passando os 2 para o primeiro membro. 2yc menos yd mais 7 igual a 0. Tudo bem? Então, o que foi que eu fiz? Considerei o ponto C como ponto médio de AD, representei as coordenadas do XC e do YC em função das frações do ponto médio, substituí o XA, que é menos 1, substituí o YA, que é menos 7. Multipliquei o 2 no primeiro membro, nas duas equações, e coloquei todos eles no primeiro membro. Fiz igual a 0. Aqui é mais. Mais 1.
Um é positivo, né, Juscelino? Não tinha reparado. É. Obrigado. Então, aqui está a equação da primeira situação, do C. Vamos agora para a segunda situação aqui, ó, que não tem espaço lá. XD igual YC mais YB sobre 2. XD igual XC mais XB sobre 2. XD igual. O XC eu não conheço. E o XB é 11 sobre 2. Passo 2 para o primeiro membro. Ficamos com 2xd igual a xc mais 11. Vamos para a segunda equação. Yd igual yc mais yb sobre 2. Yd igual. YC eu não conheço. YC não conheço. Mas o YB eu conheço. É menos 8. Menos 8 sobre 2. Passo 2 multiplicando para o primeiro membro. Eu tenho as duas equações. Vou agora transformá-las de forma que elas fiquem todas no primeiro membro. 2xd passa para cá, menos xc passa para o primeiro membro, 11 igual a 0. 2yd, yc passa para o primeiro membro, e o 8 passa para o primeiro membro. Então, observem que nós ficamos com 4 equações agora. 1, 2, 3, 4. Essas equações, deixa eu erguer um pouquinho aqui. Essas equações envolvem as coordenadas do ponto C e do ponto D. Ó. Então, nós vamos, a partir de agora, montar 2 sistemas de equação. Vamos começar com o XD. 2xc menos xd mais 1 igual a 0. Da primeira, lá de cima. E aqui de baixo, menos xc mais 2xd menos 11 igual a 0. Então, eu peguei a primeira equação lá em cima, xc, xd, e a primeira equação aqui no segundo, xd, xc. Só que troquei de lugar este com esse para ficar xc, xc com xc, xd com xd. E aqui eu tenho o primeiro sistema. Aqui eu vou fazer agora o segundo sistema. Então, lá de cima eu pego 2yc menos yd mais 7 igual a 0. E na segunda, eu pego o yc, que eu coloco aqui embaixo, o 2yd coloco aqui, para ficar na mesma coluna, mais 8, igual a 0. Opa! A primeira é 2yc menos yd mais 7, yc mais 2yd mais 8. Então, nesse sistema, eu acho o x
do C e do D, e nesse sistema eu acho o Y do C e do D. Para resolver um sistema desse, nós podemos resolver por substituição, comparação ou adição. Né? Me parece mais fácil resolver por adição, porque aqui o xc está isolado, mas aqui ele está multiplicado por 2. Posso isolar ele aqui e substituir aqui também, né? Pode ser também, né? Isolar ele aqui, substituir aqui. Pode ser. Vou fazer assim, ó. xc mais 2xd menos 11 igual a 0. Vou passar o xc para cá. 2xd menos 11 igual a xc. Deixa eu conferir aqui, Juscelino. Esse está aqui. Esse aqui. Aqui, né, que está falando? Esse aqui, né, Juscelino? Esse sinal aqui? Aqui. Isso, né? Obrigado. Então, agora essa equação eu vou substituir na de cima. Então, substituindo. Dois xc menos xd mais 1 igual a 0. Então, eu vou substituir o xc, esse aqui, aqui. 2 que multiplica 2xd menos 11 menos xd mais 1 igual a 0. 4xd menos 22 menos xd mais 1 igual a 0. Quatro xd menos 1xd, 3xd menos 21 igual a 0. Menos 22 mais 1 menos 21. 3xd igual a 21. xd igual 21 dividido por 3. xd igual a 7. Então, o xd deu 7. Com o xd valendo 7, eu posso voltar aqui, nessa equação, e achar o xc. Onde é que está aqui, ó? Então, voltando ali. Vou subir mais um pouquinho aqui, para poder copiar ali. 2 vezes xd, que é 7, menos 11 é igual a xc. 14 menos 11 igual a xc. 3 igual a xc. Ou xc igual a 3. Com isso, nós achamos as abscissas do C e do D. É longo esse exercício, né? Não esperava que fosse ficar tão longo assim. Agora, no segundo sistema, eu vou achar o YC e o YD. Só que eu não vou fazer por substituição, vou fazer por adição agora, para que vocês possam comparar um método com o outro. Nesse sistema aqui, observem. Aqui, 2YD, 1YD. Aqui, 2YC, 1YC. Os sinais já estão contrários. Então, um deles eu multiplico por 2
e faço a adição. Então, vou multiplicar por 2 o de cima. 4yc menos 2yd mais 14 igual a 0. 2 vezes 2, 1 vezes 2, 7 vezes 2. A equação de baixo, não mexi com ela. Menos yc mais 2yd mais 8 igual a 0. Agora eu vou somar. 4 menos 1 é 3, yc. Aqui simplifica. E aqui, mais 14 com 8, 22 igual a 0. Yc é igual a menos 22. Yc igual a menos 22 sobre 3. Com isso, nós achamos o yc, que é menos 22 sobre 3. Está faltando só o yd. Então, eu vou pegar o yd, vou pegar a primeira equação lá em cima. Está mais fácil, ele está isolado já. Então, menos yd 2yc mais 7 igual a 0. 2yc mais 7 igual a yd. Passei isso para o segundo membro. O yc está aqui. 2, que multiplica menos 22 sobre 3, mais 7 igual a yd. Menos 44 sobre 3, mais 7 igual a yd. Aqui. 2 vezes 22, 44, sobre... Aconteceu alguma coisa lá? Tem que chamar o rapaz lá, cara. Aconteceu alguma coisa aqui, pessoal, que virou... Eu estou com o escrito na ordem 7, lá virou de ponta cabeça, não sei o que aconteceu. Vou chamar o técnico. Esse problema está ficando cansativo, né? Porque eu tenho que escrever muito grande aqui para poder aparecer e virou, ficou invertida. Tá certo. Aí, valeu, obrigado. Nada. Eu apertei um botão aqui sem querer e a imagem inverteu tudo ali. Então, aqui, continuando, vamos tirar o mínimo aqui, né? 3 por 3 dá 1, menos 44. 3 por 1 aqui dá 3 vezes 7, 21, né? Aí subtrai aqui, dá menos 23 sobre 3 igual a yd. Ou seja, yd igual a menos 23 sobre 3. Bom, agora nós vamos montar cada um dos pontos para ver se bate com a resposta que o problema oferece lá. O x do ponto C é 3. O x do ponto D é 7. 3 e 7. Né?
3 aqui, 7 lá. Agora o y do ponto D está aqui embaixo, menos 23 sobre 3. E o y do ponto C está aqui, menos 22 sobre 3. Tá? Conferindo com a resposta do problema, o problema diz que é 7 menos 23 terços, 7 menos 23 terços e 3 e menos 22 terços. 3 e menos 22 terços. Então tá aí, a resposta está certa, a afirmação é verdadeira, só que o problema é bem longo, né? Bem longo. Sandra, deixa eu dar enquanto vocês olham aqui o resto do exercício, eu vou dar uma olhadinha nesse que você me falou aí, vamos ver. Unidade 3, seção 3. Sandra, é a seção 3, página 55, mas qual é o item? A, B, C ou D? Item A? Sim, já achei aqui, Sandra. Acontece que nós temos um problema desse tipo na sequência aqui, Sandra. Você pode aguardar mais um pouquinho? Eu já mostro como é que eu faço aqui. Essa aqui, ela está na forma geral. E aqui pede para passar para forma reduzida, né? Ó, eu vou fazer já então, Sandra. Eu vou fazer já. Vou fazer. Então, pessoal, vou fazer um pequeno parênteses para resolver para Sandra esse exercício que ela está pedindo aqui. Seção 3, letra A, da página 55. A reta R, x sobre 3, mais y sobre 2, menos 1 igual a 0. O problema pede para transformá-la para a forma reduzida. Então, nós temos que lembrar o seguinte, que a equação da reta na forma reduzida, ela é escrita assim, ó, mx mais n, ou menos a sobre bx menos c sobre b. Essa é a forma reduzida. Entretanto, aqui ela está na forma geral. Para nós transformarmos para a forma reduzida, basta nós isolarmos o y no primeiro membro. Então, eu vou deixar o y sobre 2 aqui. Vou passar o x sobre 3 para o segundo membro e o 1 para o segundo membro. Agora, para isolar o x, basta passar o 2 multiplicando. Y igual menos 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes 1, 2. Tudo bem, Sandra? Certo? Então tá. Ok. Vamos ver o do Rangel, então, aqui.
Determinar as coordenadas do ponto P situado no eixo X, equidistante dos pontos A, 6, 11 e B, 4, menos 3. Então, aqui cabe uma explicação que eu acho que é interessante para todos ouvirem. Todos ouvirem. Prestem bem atenção. Eu tenho aqui uma reta qualquer. Aqui o ponto A, aqui o ponto B. Ou segmento de reta AB. Muito bem. Nós estudamos hoje, e falamos muito hoje, sobre ponto médio de um segmento, não é verdade? Ponto médio do segmento é aquele que ocupa uma posição tal que divide o segmento ao meio. Vamos supor que seja isso aqui, ó. Essa distância é igual a essa distância. Ele é ponto médio. Se ele é ponto médio do segmento AB, significa que ele guarda a mesma distância em relação ao ponto A e em relação ao ponto B. Por isso ele é equidistante dos pontos A e B. Mas aí, justamente, é que ocorrem os enganos dos alunos quando resolvem problemas procurando achar pontos equidistantes dos extremos. Esse ponto M, que vocês estão vendo aqui, não é o único ponto equidistante dos extremos A e B, não. Ele não é o único. Vou mostrar para vocês. Aqui está ele, ó. Como eu acabei de falar, ele não é o único ponto equidistante de A e B. Se eu traçar aqui a reta mediatriz do segmento, todos os pontos que estão nessa reta aqui são equidistantes dos extremos. Vejam vocês, se eu pegar um ponto aqui, ó. A distância desse ponto até o B é a mesma desse ponto até o A. Vamos chamar esse ponto de P. Então, a distância PA é igual à distância PT. Então, ele é um ponto equidistante dos extremos A e B. E assim sucessivamente. Se eu pegar um outro ponto lá em cima, essa distância é igual a essa. Certo? Então, é muito comum o aluno se confundir e pensar que o único ponto equidistante dos extremos de um segmento é o ponto médio. Ele é apenas um deles. Né? Existem, na verdade, infinitos pontos que são equidistantes dos extremos, porque eles estão sobre a mediatriz do segmento. Então, quando se falar em ponto equidistante de uns extremos, tem que tomar cuidado para não pensar que é só o ponto médio. Ok? Vamos ver o exercício lá do Rangel. Se possível, verificar as coordenadas do ponto P situado no eixo X, equidistante dos pontos A, 6 e 11, B, 4 e 3. Então, vamos imaginar assim a situação desse problema. O ponto A
é 6 e 11. E o ponto B, 4 e menos 3. Então, 6 e 11, vamos supor que esteja lá em cima. É o A. Eu não estou fazendo em escala, é só um esboço. E o ponto B é 4 e menos 3. 4 e menos 3, espero que seja aqui. Isso é o ponto B. Então, eu vou fazer aquilo que eu expliquei para vocês agora há pouco. Ó, vou ligar o ponto A com o ponto B. Vou traçar a mediatriz do segmento, mais ou menos, né? Mediatriz do segmento. O ponto que ele quer, qual é o ponto? O ponto P situado no eixo X. Então, eu sei onde está esse ponto. Eu sei. O ponto que eu estou procurando está aqui, ó. É um ponto que está no eixo X. Se ele está no eixo X, o Y dele é 0. Eu não sei o X dele. É esse ponto que eu vou chamar de P que eu quero descobrir. Como ele está em cima da mediatriz e está em cima do eixo, a distância dele até o ponto A, que é essa distância aqui, ó, é igual a essa distância aqui, ó. Certo? A distância do A até o P é igual à distância do P até o B. O ponto A eu conheço ele inteirinho. Qual é o ponto A mesmo? 6 e 11. O ponto B eu também conheço. É 4 e menos 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comparar a distância do ponto A até o ponto P com a distância do ponto P até o ponto B. Certo? A ao quadrado. Vou comparar as duas distâncias. Quando eu montar e resolver isso aqui, eu vou achar o x do ponto P, que eu não sei aqui. Com isso, eu identifico plenamente o ponto P. Certo? Então, vamos escrever aqui. xp menos xa ao quadrado mais yp menos ya ao quadrado igual xb menos xp ao quadrado mais yb menos yp ao quadrado. Vejam que eu comparei as duas distâncias ao quadrado para não ter aquele problema de extrair raiz. Vamos agora substituir os números que nós conhecemos nessa expressão aqui. Vou passar aqui para baixo um pouquinho. X do ponto P eu não conheço. X do ponto A eu conheço. É 6 ao quadrado. Y do ponto P eu conheço, é 0. Menos y do ponto A, 11, eu conheço. X do ponto B, 4, menos x do ponto P, eu não conheço. Y do ponto B, menos 3. Y do ponto P, eu não conheço. Ao quadrado. Agora resolvo essa expressão que está aqui. Bem observado. O y do ponto P é 0, desculpe. Aqui é 0. Y do ponto P aqui é 0. Voltando. xp menos 6 ao quadrado mais menos 11 ao quadrado, 121. 4 menos xp. Opa, aqui não é xp. É xp ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, 9.
xp menos 6 ao quadrado igual a 4 menos xp ao quadrado mais 9 menos 121. Repetindo aqui, quanto é aqui? Menos 112. Agora observe o seguinte. Nós ficamos aqui com o quadrado de uma diferença. Não. Aqui o quadrado de uma diferença, menos 12. O quadrado da diferença nós temos que desenvolver, é um produto notável. Aqui é outro que nós temos que desenvolver também. Então vai ficar quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, xp ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 6, 12, xp, mais o quadrado do segundo, mais 36. Igual. Aqui outro produto notável. Quadrado primeiro, 16, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 4 vezes 2, 8, xp. Mais o quadrado do segundo, xp ao quadrado, menos 112. xp ao quadrado no primeiro membro e xp ao quadrado no segundo membro, ambos positivos, dá para simplificar. Vai sobrar menos 12 xp. Vamos pegar esse 8 xp negativo e trazer para o primeiro membro, ele fica positivo. 8 xp igual. No segundo membro eu tenho o 16. Vou trazer o 36 para o segundo membro, menos 36. E já tenho lá o 112. Menos 12 com menos 8, menos 4xp igual. 36 menos 16, 20. Menos 112, 132. Aqui é menos. Menos. Menos 132. XP, portanto, vai ser menos 132 dividido por 4. XP igual 33. Menos 132 por menos 4, e XP igual a 33. Esse é o resultado, esse é o valor da abscissa. Então, o ponto P que está lá, eu vou completar ele lá, o ponto P fica sendo P, 33 e 0. Valeu, Rangel? Ótimo. Aí está, então. Vamos ver aqui mais um. Mas quanto coisa?
Vou fazer um outro então, pessoal. Falando ainda sobre ponto e reta no plano cartesiano, é possível afirmar que a equação segmentária da reta que passa pelo ponto menos 1 e 4, fazendo um ângulo de 135 graus com o eixo x, é essa que está aqui. Então, ele quer a equação da reta segmentária que passa pelo ponto P. Então, primeiro nós temos que lembrar como é que é a equação da reta segmentária. Então, eu vou lembrar para vocês aqui, bem rapidinho. Bem rapidinho. A reta segmentária, ela é assim. X sobre P, Y sobre Q igual a 1. Mas por que ela é assim? Aqui está a nossa reta, R. A reta segmentária tem esse nome porque ela é representada a partir de dois segmentos que ela determina quando intercepta os eixos horizontal e vertical. Este segmento aqui, ó, é o P. Este segmento aqui, ó, é o Q. Então, nós representamos a equação da reta usando o P e o Q. Por isso que ela fica x sobre P mais y sobre Q, igual a 1. Então, quando nós vamos representar uma reta na sua equação segmentária, nós temos que achar o valor deste comprimento e deste comprimento aqui, que são o P e o Q. Certo? Este ponto aqui, ele tem abscissa x e y zero. Esse ponto aqui tem abscissa zero e ordenada y. Só que, adaptando para a equação segmentária, fica então P e 0, 0 e Q. Então, esse ponto aqui é P0 e esse ponto aqui é 0Q. Né? Tudo bem? Vamos voltar ao exercício. Ela passa pelo ponto P menos 1 e 4, fazendo um ângulo de 135 graus com o eixo X. Ora, nesse caso, então, nós estamos falando de uma reta que passa por um ponto fazendo um ângulo, ou então, tendo uma inclinação de 135 graus com o eixo X. Vamos ter que usar esta fórmula aqui, ó. Y menos YP igual a M, X menos XP. O YP e o XP nós já temos aqui, menos 1 e menos 4. Então, Y menos 4 igual a M, que eu ainda não sei, X menos XP menos 1. Vou mudar para colchete, mudar para colchete. Então, Y mais 4 é igual, vou voltar para parênteses, X mais 1. Eu preciso do M. O M é a inclinação, é o coeficiente angular dessa reta. Para achar esse M, o problema nos deu 135 graus aqui. Então, nós temos que lembrar que alfa é a inclinação. M é a tangente de alfa. Portanto, M vai ser a tangente de 135 graus. Vejam que 135 graus é um arco do segundo quadrante. Então, vamos recordar essa questão da tangente. Vamos representar aqui um círculo trigonométrico. X, Y.
esse ângulo aqui, 135 graus. Aqui na vertical, nós temos o eixo das tangentes. Então, a tangente de 135 graus vai ser marcada nesse eixo. Da origem para cima, a tangente é positiva. Da origem para baixo, ela é negativa. Então, a nossa tangente é essa distância aqui, ó, que vai ser negativa. Mas como é que nós achamos o valor dessa tangente aqui? Nós fazemos o seguinte, nós reduzimos esse arco para o primeiro membro. E achamos a tangente deste arco aqui, ó, que é esse pedacinho aqui. Essa tangente e essa são iguais. Têm o mesmo comprimento. Esse ângulo, por sua vez, é igual a esse ângulo. E aqui é 180 graus. Então, para mim achar esse ângulo, que é igual a este, eu faço 180 menos 135. Fazendo 180 menos 135, eu vou achar quanto? 45, que é este ângulo aqui, 45. Então, a tangente de 135 é igual a tangente de 180 menos 135 graus, que é tangente de 45 graus. Só que a tangente de 45 é positiva e a nossa tangente é negativa. Então, menos e menos. Portanto, M é igual menos a tangente de 45, que todo mundo sabe vale 1. Então, o nosso M que faltava aqui é 1. Negativo. Menos 1. Resolvendo aqui, y mais 4 igual menos x menos 1. Y mais x igual menos 1 menos 4. Y menos x igual menos 5. Esta equação, que vocês estão vendo aqui, não está na forma geral, não está na forma reduzida, não está em forma nenhuma específica. Entretanto, escrita dessa maneira, nós podemos transformá-la na segmentária que ele está pedindo. Olhemos a equação segmentária. No segundo membro, ela tem a unidade. É 1 aqui. E no nosso exercício, ela é menos 5. Se eu dividir por menos 5 por menos 5 vai dar 1. Menos 5 por menos 5, dividindo aqui vai dar 1. Só que eu tenho que dividir também o primeiro membro. X, dividir por menos 5. Com isso, nós vamos ter, então, y sobre menos 5 mais x sobre menos 5 igual a 1. Ou ainda, mudando a ordem, né, para ficar de acordo com o exercício. Nossa, não escreve aqui. X sobre menos 5, y sobre menos 5, que é a equação lá em cima que ele sugeriu para nós. X sobre menos 5, y sobre menos 5, igual a 1. Aqui está, então, a equação. O que nós podemos aprender disso? Toda vez que nós quisermos achar a equação segmentária de uma reta, nós passamos a constante para o segundo membro